Oi, futura au pair! No vídeo de hoje eu vou falar como foi a minha entrevista no consulado para o visto de au pair, que é o visto J1. Se você tá pensando em se tornar au pair ou fazer algum tipo de intercâmbio, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui eu tô sempre postando dicas pra quem quer se tornar au pair e falando também sobre intercâmbio no geral, sobre vida nos Estados Unidos, então acho que vai ser muito legal se você se inscrever e acompanhar os vídeos do canal. Bom, eu precisei fazer uma viagem pra tirar o meu visto, porque no meu estado não tem consulado, então eu fiz uma viagem pra Recife. O meu visto seria às 7h20 da manhã, ou era 8h20, não me lembro agora. Mas meu visto seria de manhã, cedinho. E eu fui pra Recife, fiquei em um hotel lá. E no outro dia de manhã eu fui cedo pro consulado com uma pasta cheia de documentos e cheia de comprovações da minha faculdade, de tudo que eu precisava. E eu fui andando até o consulado porque eu peguei um hotel próximo ali, fui um pouquinho mais cedo e esperei pra eles chamarem por filas, né, de acordo com os horários. Então, eu acho que são de 15 em 15 minutos. Então, eles montam uma fila de 8h15, depois de 8h30, ou talvez seja um intervalo menor de tempo. Mas é assim que funciona, aí você fica lá na fila. Aí você passa por uma inspeção e fica esperando dentro da sala. Vem alguém tirar algumas dúvidas com você, pegar os seus documentos que você precisa entregar. E aí depois você vai pra fila propriamente da entrevista. Aí nessa fila da entrevista também você passa por uma pessoa que vai pegar alguns dados seus, vai pegar seu digital ali e fazer algumas perguntas. E essas perguntas podem ser em inglês, pode ser que já te pergunte ali de cara, né? Se você fala inglês e aí pede pra você colocar suas digitais. E é importante você demonstrar, assim, né, que você sabe um pouco de inglês, porque isso vai contar também pra sua aprovação. Depois dessa fila que eu passei por essa pessoa, que eu pediu mais alguns dados que eu nem me lembro exatamente o que eram, e pediu a minha digital também, eu fui de novo pra outra fila para passar ali para a entrevista propriamente dita. Então, tinham 3 gabinetes, assim, e eu vi pessoas sendo negadas na minha frente, e isso é muito... te dá uma certa insegurança, mas pelo que eu vi, não tinha como ser au pair, né? Foram famílias e pessoas mais velhas que foram negadas. Então, isso já deu uma certa tensão, mas ainda assim, não me senti tão pressionada, porque não era a au pair que estava sendo reprovada. Tem reações variadas, né? Essa família mesmo que eu vi, eu acho que eles estavam falando que iam pra Disney. E a entrevista era em português, né? Porque, enfim, pra férias você não precisa você não precisa saber o inglês. Mas eles falaram que ia pra Disney, que tinha um lugar lá alugado já, algo assim do tipo, e eles foram negados. E o homem lá da família ficou totalmente transtornado e querendo saber o porquê. E, assim, ele não fez muito escarcéu, porque a pessoa que tá entrevistando ali não permite, não conversa, né? Você não discute com a pessoa depois do visto negado, você simplesmente fala que foi negado e você não precisa dar, no caso o entrevistador não precisa dar uma satisfação. Mas, de toda forma, é meio tenso você ver pessoas sendo negadas ali na sua frente, né? Você vê a frustração, realmente tem pessoas que fez planos já e não vai poder ir porque teve o visto negado. Mas então chegou a minha vez e eu fui pra um senhorzinho. E no grupo de au pair que a gente tem, geralmente a gente intitula as pessoas assim, o senhorzinho que fica no box tal, pra saber, né, como é, porque tem gente que fala que tal entrevistador foi grosseiro, então a gente já tenta evitar de alguma forma, apesar de não ter muito bem como evitar, pra gente conhecer um pouco. E aí eu fui num senhorzinho de lá de Recife, que eu acho que ele ficava assim no último box, e ele foi muito legal, ele foi muito gentil comigo. Ele é americano, então a entrevista também foi toda em inglês. Claro que ele fala em português também, mas como o meu objetivo era vir para um intercâmbio, eu precisava ter um pouco de inglês. Então a entrevista foi em inglês. Eu acho que eu dei sorte também de passar pela entrevista com ele especificamente, porque ele foi muito gentil, paciente. E porque ele me perguntou se eu tinha experiências com crianças, né? Que é um critério obrigatório para au pair. E eu disse que não, porque eu não tinha entendido o que ele tinha falado. E aí ele riu assim, não, ele tava com papel na mão, ele sabia que eu tinha experiência, né, porque tava lá escrito. Ele falou, não, você não tem experiências? Aí eu consertei e falei, não, eu tenho sim, E eu tinha gravado tudo, né, eu tinha estudado todas as minhas falas pra responder possíveis perguntas que eles poderiam fazer. Então eu tinha todas as respostas na ponta da língua, mas às vezes eles perguntam de uma forma diferente, uma expressão diferente, talvez uma pergunta que você não imaginou que ele faria. Mas honestamente, eu acho que se você estudar bastante, se você pesquisar nos grupos de au pair, grupo do WhatsApp, do Facebook, eu acho que tem planilhas aí com mais de 100 perguntas e eles não fazem 100 perguntas, eles eu acho que fazem no máximo 10, às vezes fazem 4 perguntas. Então isso pode variar muito, né, dependendo ali do que ele avaliar do seu perfil no momento ou das suas respostas, pode ser que ele acrescente um pouco mais de perguntas, mas no geral é tranquilo se você tiver estudado bastante, se você souber o que responder, se você der respostas seguras, né, apesar de eu não ter dado respostas seguras, mas mesmo assim eu passei, e no final ele só me deu um papelzinho, e eu tinha visto antes, né, que se ele te entregar um papelzinho com... Caro que é aquele papel?
É um papel sobre os seus direitos aqui e sobre como você pode pedir ajuda caso você necessite. É uma coisa assim do tipo. E aí, quando ele me entregou aquele papel, eu falei, meu Deus, foi aprovada. E aí, depois ele me deu o papelzinho dizendo que foi aprovada. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei meio incrédula, porque eu vi vários depoimentos de meninas que foram aprovadas e que depois receberam um e-mail dizendo que tinham sido reprovadas. E elas não entenderam por quê, e ninguém dá explicação de nada. Mas enfim, essa foi a minha experiência. Quando você agenda o visto, você fica muito nervoso. Foi uma das partes mais difíceis do processo pra mim, pra lidar ali com a ansiedade, porque também dá muita ansiedade conversar com as famílias, né? Passar por entrevistas de emprego em inglês te deixa muito nervoso também. Mas eu acho que o que mais me deixou ansiosa nesse processo foi realmente o visto, porque eu investi muito dinheiro pra viajar, pra estar ali, pra tirar o visto. Investi muito dinheiro em todo o programa, investi tempo. E se eu não tiver o visto, eu não vou. Simplesmente tudo que eu fiz, né, vai por água abaixo. É claro que eu posso tentar de novo, mas é toda uma questão. Eu tenho que me deslocar novamente, tenho que viajar novamente, investir dinheiro novamente. Então, é um processo que realmente me deixa muito nervoso. Mas no dia especificamente, no momento da entrevista, não é esse bicho de sete cabeças. Não é algo que você precisa ficar tão ansioso, tão nervoso. Muito pelo contrário, isso vai te atrapalhar bastante. Então, você só precisa estar seguro das suas respostas e tentar ficar tranquilo. Se precisar tomar um remédio calmante, que eu acho que eu tomei, tome um remédio calmante, assim, um calmante natural, ou um chá, alguma coisa pra te deixar mais tranquila. E pense que tá tudo bem. Se você for negado, você pode tentar outra vez e não tem o que fazer, né? Diante de uma negação, não tem o que se fazer. Então é bom você ter em mente que você tem ali as duas opções de ser negado, de ser aceito, pra você não se frustrar tanto, né? Porque é muito frustrante quando você coloca 100% de certeza que vai ser aprovado e de repente você não é aprovado. Mas a vida é assim, né? Então eu acho que a gente tem que alinhar as expectativas e ter ciência de que talvez não vai ser exatamente do jeito que a gente queria, mas que em algum momento vai dar certo. Inclusive, duas pessoas que foram comigo, assim, elas eram de outra cidade, estavam indo pra Recife também, inclusive a gente ficaria junto no mesmo hotel. E não deu certo. Elas duas foram negadas, então a gente tinha um grupo ali de nós três. E, nossa, foi muito assim. Eu estava feliz por mim, é claro, mas eu também fiquei triste por elas que viajaram e as duas tiveram visto negado. E por sorte, eu diria, eu tive um problema ali no meu documento, né, pra marcar o visto, e eu tive que mudar de horário. A gente tava todas no mesmo horário, eu tive que mudar de horário, então eu fui pra fila primeiro que elas. E não tive a oportunidade de vê-la sendo negada, porque eu tenho certeza que isso me atrapalharia muito, eu poderia ficar muito nervosa vendo ela sendo negada. Tô muito triste, mas acontece, e depois elas passaram. Depois eu vi o depoimento delas lá no grupão, falando que tinha passado, né, na segunda tentativa. Isso foi ótimo, que bom que elas não desistiram. Inclusive essa em específico, se ela não conseguisse dessa segunda vez, ela não teria mais chance nenhuma, porque ela teria que cancelar o match. Só que o match dela ela chegaria aqui no dia, eu acho que 3 de março, ela fazia aniversário, né? Não, ela faz, que tá viva ainda. Mas ela faria 27 anos, dia 4 de março, ou seja, um dia depois que ela chegou aqui. Então, se ela cancelasse o match com essa família, ela já não poderia mais vir, porque ela já teria 27 anos antes de chegar aqui. E é isso, essa foi a minha experiência, foi um processo, assim, que me deixou muito ansiosa no começo, mas no dia eu acho que eu não tava ansiosa. Eu não contei pra ninguém também que eu estava em tirar o visto, só tinha um amigo meu que sabia que eu estava em tirar o visto, porque eu precisei da ajuda dele também, então eu falei, senão eu não teria falado pra ninguém, porque é algo que as pessoas colocam expectativas em você também. Pelo menos eu não queria essa pressão de ter, né, pessoas colocando expectativas, e aí, como foi, você já fez, sabe? Eu não queria essa pressão, então eu preferi não falar pra ninguém. Falei pra minha mãe que eu tava indo pra Recife passear e que eu ia encontrar umas amigas lá, né, e foi isso, voltei com o visto aprovado e aí eu falei pra família, né, que tinha ido tirar o visto. Então esse foi o vídeo de hoje, essa foi a minha experiência tirando o visto. Espero que você tenha uma ótima experiência. Se você tá no começo do processo, se prepara, porque vem aí coisas muito fortes. Mas no final das contas dá tudo certo, então não desista no meio do processo, vai dar tudo certo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir. Se inscreva no canal, que eu tô sempre postando vídeos aqui pra quem quer se tornar au pair, com dicas, com relatos das minhas experiências. Então não perca nenhum vídeo, se inscreva no canal. Deixe nos comentários se você tem alguma dúvida específica sobre algum tema específico, que se eu puder compartilhar minha experiência, eu ficarei muito feliz em ajudar. Porque às vezes a gente tem dúvidas específicas, a gente pesquisa no YouTube, pesquisa nos canais que a gente tem ali disponível e não encontra. Então se você tem alguma dúvida que você não conseguiu sanar ainda, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar tentando responder tudo e vou estar tentando ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.